Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa série de estudos sobre a fé, tomando exemplos da vida de Abraão, extraído ali do livro de Gênesis. E hoje nós vamos ver uma outra temática, né? De todo esse contexto da vida de Abraão. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série, ok? Que seja uma bênção na tua vida. Amém? Vamos lá então, hoje nós vamos ver o estudo número 23, disposto a ir, disposto a obedecer, disposto a confiar em Deus e na sua palavra. Esse vai ser o assunto de hoje, que tem um pouquinho a ver com o que nós vimos a semana passada. Aí eu vou introduzir aqui a seguinte questão. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É taxativo. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é a fonte de toda a bênção, aquele que recompensa os que o buscam de todo o coração. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E eu tenho outros versículos aqui para consolidar esse versículo que nós acabamos de ler, mas eu vou deixar um pouquinho para frente. Mas o assunto que nós estamos tratando aqui, tirando da vida da família de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 57 e 58, falando da decisão de Rebeca de seguir junto com o mordomo de Abraão, Eliezer. E diz assim: pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu estou. Ponto. É curto e grosso, né? Sem muitas delongas. É isso. Agora, o coração de Rebeca tinha que ser um coração de fé. É aí que está o ponto. Assim como Sara, a esposa de Abraão. Porque quando ele resolveu sair da parentela lá de Ur dos Caldeus e seguir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar, ela o acompanhou. Ela não ficou reclamando, criando resistência e todo tipo de confusão. Ela seguiu em frente. Olha aí, Deus chamando mulheres de fé. Que coisa maravilhosa, né? E Rebeca, o casamento dela com Isaque, o filho da promessa, uma mulher de fé, uma mulher de iniciativa, uma mulher corajosa. E tem mais uma, hein? A tradição aí diz o seguinte: Sara já era uma mulher bonita. E Rebeca também, uma mulher extremamente bonita, maravilhosa. Para você ver, umas coisas interessantes, né? E ela imediatamente se dispôs a seguir. Por que será? Porque ela ouviu o que o mordomo falou, ela prestou atenção e o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração, no seu entendimento. Se ela não confiasse que aquilo fosse algo significativo, ela não daria atenção, ela não daria valor. Interessante, né? Um homem vem de longe, conta uma história, ela escuta e ela resolve crer.
Não é um negócio interessante? Ela falou, vamos embora. O que você está esperando? Vamos embora. E foi. Não é? Aqui na apostila a gente colocou algumas informações adicionais a respeito de Rebeca, mas que aqui nós não vamos entrar no mérito. Ok? Mas o interessante é que o pai e o irmão falaram, não, fica aí uns 10 dias, até que a moça se convença dessa proposta que você está fazendo, dessa história que você contou, que você orou lá, perto do poço, e o Senhor atendeu a sua oração. Vamos deixar a moça aí uns 10 dias aí para ela decidir. O mordomo estava convicto da mão de Deus agindo naquela história. Ele falou, não, eu não tenho que ficar aqui, eu tenho que partir, eu tenho que ir embora. É amanhã nós já vamos embora. Aí ele falou, tá bom, então vamos chamar a Rebeca e vamos ver o que ela acha disso. Ela falou, vamos embora. O que você está esperando? Decisão, um coração pronto para obedecer. Havia muitos motivos para duvidar, havia muitos motivos para questionar. E ela simplesmente falou, vamos embora. É interessante que alguém poderia fazer um comentário jocoso e dizer, deve ser uma mulher feia, deve ser uma mulher largada, que não tem solução, então ela vai mesmo. Mas não, Rebeca era uma mulher linda, maravilhosa. Ela não tinha problema, nesse aspecto ela não tinha problema. Mas ela, ouvindo a história do mordomo, a maneira como o Senhor, o Deus de Abraão, estabeleceu as condições e atendeu exatamente a oração do mordomo, ela ouviu aquela história e aquilo mexeu com ela. Senão ela não teria tomado essa decisão. O Espírito Santo estava trabalhando ali naquele momento e o coração dela estava aberto. E ela foi. É interessante esse tipo de atitude, de resposta na nossa vida. Porque você poderia questionar, racionalizar e criar uma série de questionamentos. Ela não. Ela não estava precisando, ela não estava desesperada, ela simplesmente ouviu a história, de alguma maneira aquilo tocou o seu coração e ela foi. Se fosse uma pessoa incrédula, não iria. Colocaria um monte de obstáculos. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes Deus nos chama de alguma forma, e Deus fala de muitas maneiras, e a gente permanece indiferente, a gente fica com o pé atrás, a gente tem medo, inseguro, e a gente não responde. Ou simplesmente fala não, ou deixa para depois, talvez não é comigo, eu devo estar ouvindo coisas, e aí você vai racionalizando e vai ficando para trás. E eu estou falando aqui de coisas pessoais, de Deus falando com você pessoalmente. Não é usando um profeta ou usando outra pessoa. O Espírito Santo trabalhando no teu coração, falando a tua consciência, e você, às vezes, duvida. E se Deus usar um outro instrumento para falar com você, através de um profeta, ou até mesmo um anjo, você vai acreditar? Né? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, não, se for um anjo que for lá em casa falar comigo, aí eu vou crer. Eu acho que não é bem por aí não, viu? Porque se você não ouve
aquele testemunho interior do Espírito Santo que fala com uma voz suave no teu coração, você acha que um anjo vai te convencer? A gente precisa parar um pouquinho e pensar e avaliar esse tipo de situação. E todo chamado de Deus, de uma forma geral, ele envolve uma resposta de fé. É uma comunicação, é uma percepção, é um insight, e você tem que responder. E a resposta para obedecer ao comando de Deus, ao chamado de Deus, exige fé que vai me levar a uma atitude de obediência. Agora, se eu estou distraído na vida, incrédulo, questionando tudo e todos, olha, eu não vou ouvir, e quando eu ouvir, não vou obedecer, porque eu não vou entender. Sabe por quê? Porque lá dentro do meu coração já está uma disposição de não crer, de duvidar, de questionar, de racionalizar. E tudo isso tumultua o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele não fica gritando, falando de forma repetida, aquela insistência, aquela pressão. Não é assim que o Espírito Santo fala. Quem faz isso é o diabo e os demônios. O Espírito Santo não. Por isso que eu tenho que cuidar da terra do meu coração, para que ele esteja sempre pronto para ouvir. Ouvir, entender e obedecer. Isso é algo que eu tenho que trabalhar no meu coração. Estou pronto para ouvir. Eu tenho a expectativa de ouvir. Eu tenho o desejo de receber a direção de Deus na minha vida e eu estou pronto para obedecer. Mesmo que eu não saiba todos os detalhes. E Deus não dá todos os detalhes. Os detalhes vêm ao longo da caminhada. Porque a nossa fé é provada, ela é experimentada e ela vai se consolidando e ganhando enraizamento. Essa é a maneira de Deus trabalhar, para que não haja retrocesso. Tem que ser assim. Ok? E vamos considerar aqui aquela situação dos 10 espias que foram verificar lá a terra de Canaã. 8 deles estavam totalmente negativos com relação àquilo que viram. 2 não, Calebe e Josué. Mas todos eram príncipes, ou seja, gente da elite, daquela sociedade, daquela nação. E eles viram as mesmas coisas. 8 deu para trás, retrocedeu, e 2 mantiveram a posição. E isso num testemunho público, diante do povo. Qual a diferença entre eles? Vamos seguir a maioria. A maioria sempre tem razão. Mentira. A maioria estava do lado da incredulidade. Sobraram Josué e Calebe, que eram minoria. Deus, ele nos envergonha essa coisa natural do nosso coração, do nosso entendimento, porque Deus trabalha com operação de risco. Mas ele sustenta, mesmo que seja a menor probabilidade, é exatamente essa que ele vai operar. Para mostrar para nós que ele é Deus, que ele é fiel, que ele é poderoso.
e o que ele fala não cai por terra. Para provar para nós mesmos, trabalhando a consistência, a maturidade da nossa fé. É assim a pedagogia do Espírito Santo, trabalhando na nossa vida. Ok? Deus trabalha contra todo tipo de probabilidade, porque Ele é um Deus de milagre. Quando você já não tem mais nenhuma esperança, quando você começa a ficar assustado, aí Ele aparece e fala: não, eu sou Deus, eu sou o Deus de Israel. Aí muda tudo, para mostrar para nós que Ele é Deus, e Ele é fiel, e Ele é poderoso, e Ele opera em favor daqueles que creem. Essa que é a questão. E nós temos que prestar atenção nisso e estar convicto disso. Deus honra a fé daquele que crê, daquele que corre risco para confiar em Deus e obedecê-lo. Integralmente, não é parcialmente, não é querendo mudar, querendo alterar, não. Obedecer integralmente e prontamente. Porque isso honra a Deus. Qualquer coisa que sair fora desse prumo já fica confuso, já está misturado, já está infiltrado. E Deus não fala tudo por uma questão estratégica, tanto com relação ao inimigo, quanto em relação à nossa fé, que precisa se consolidar e criar enraizamento. E é experimental, é pessoal. É de glória em glória, de revelação em revelação, de fé em fé, e nós vamos caminhando e crescendo e amadurecendo no nosso relacionamento com Deus. Ok? Deus jamais abandonou alguém pelo caminho. Os que ficaram pelo caminho, é só olhar para a história de Israel, os que pereceram no deserto foram os incrédulos, os desobedientes. Foram ficando. Porque, como nós dissemos aqui, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Porque essa foi a maneira como Deus estabeleceu a condição, o padrão para se relacionar conosco. Ok? E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. A tua vida, o teu presente, o teu futuro, confia nele, e Ele tudo fará. Ele vai operar em benefício da tua vida. Ele vai intervir nas circunstâncias para que elas, de alguma forma sobrenatural, te abençoem. Aquela circunstância complicada, difícil, Ele vai intervir e vai transformar aquilo numa bênção. Mas você tem que permanecer na fé. E o diabo vai vir com todo tipo de pressão, de questionamento, tentando fazer com que você retroceda, com que você desista, porque aí você perde a bênção. E você tem que se manter na posição. Deus falou, está falado, não se discute. E ao longo da caminhada ele vai acrescentando detalhes. E você vai ganhando mais confiança, sabedoria para enfrentar os desafios que vêm pela vida. Ok? Eu só quero ler alguns versículos aqui. Vamos lá. Eu vou começar aqui em Hebreus, só para a gente estar concluindo o nosso estudo. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós
foram pregadas as boas novas da salvação, o Evangelho, ok? Como a eles, tanto a nós como a eles, ouviram a mesma pregação. Mas, a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ele está falando de um outro grupo. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouviram por ouvir e ficaram só naquela coisa de uma interpretação mental, intelectual, racional, e se perderam e ficaram pelo caminho. Outros creram e avançaram. Olha aí aonde que está o ponto, a diferença na vida das pessoas. Então, é a fé. E aqui também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, eu tenho uma péssima notícia. Mas, quanto aos incrédulos, gente que não crê, eles não entrarão no céu, e a sua parte será a condenação eterna. Nenhum incrédulo vai entrar no céu. Religioso vai ficar de fora. Porque é pela fé. A nossa vida cristã, ela é motivada, ela é operada, energizada pela fé. Ok? E aqui em Romanos 14, 23, outro versículo importante que eu já tenho trazido aqui para nós na igreja. Mas aquele que tem dúvidas, que fica questionando, que fica racionalizando, aí ele diz: e tudo o que não é de fé, tudo aquilo que não provém da fé, é pecado, não passa de religiosidade, e Deus não aceita isso. Então, percebam vocês como a nossa vida cristã está totalmente nesse ambiente, nessa atmosfera de fé. E, para concluir, a fé não é só uma questão pessoal para resolver as questões da minha vida particular. Mas a minha fé, ela também está implicada na grande comissão. Como que as pessoas vão crer em Deus se não há quem pregue a palavra da fé que pregamos? Como vai ter gente que prega se não tem quem envia? Então a grande comissão, ela fica esvaziada. Então a função da igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo, ela tem a missão de avançar com a pregação da fé, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir e crer, e dar uma resposta ao chamado da salvação, através da pregação do Evangelho. Então todos nós estamos debaixo dessa responsabilidade que a palavra coloca sobre nós, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos. Simples assim. Mas tem que ir, tem que testemunhar. Mas eu só posso fazer isso se eu sou um canal de fé. Aí eu vou proclamar a fé para aqueles que estão à minha volta. Porque senão vira propaganda religiosa. A minha religião é melhor do que a dos outros. Isso não convence ninguém, isso não mexe no coração de ninguém. É a palavra de Deus
que, como espada de dois gumes, ela pode penetrar no coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, do idoso e realizar algo ali que se chama a convicção do Espírito Santo, ao nível da consciência, do coração de cada um. Mas tem que ter uma boca, tem que ter um instrumento, um canal, para proclamar a palavra da fé na terra no tempo da nossa vida. Eu e você somos esse instrumento, essa instrumentalidade para Deus continuar o ministério de Jesus Cristo na terra até que o tempo acabe, o tempo da igreja. Porque o arrebatamento, simplesmente Deus passa a régua e a dispensação da igreja termina. Então, o relógio está disparado e nós temos que correr. Ok? Medite nessas coisas com seriedade, com coração quebrantado. Peça ao Espírito Santo para trazer luz na tua vida, iluminando os meandros do teu coração, iluminando o teu cristianismo, acertando, colocando prumo na tua vida, trazendo rumo, direção na tua vida, para que você possa responder de forma genuína, autêntica, ao chamado de Deus para a tua vida. Ok? Agradeço a você pelo teu interesse, prestando atenção nesses estudos que nós temos trazido aqui através do grupo de amigos online e que isso mexa com a tua vida. Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, que Deus te use poderosamente, ok? E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.